18ª aula da Escola da Constelação. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para que você sempre receba quando estou postando vídeos novos. E nesta aula de hoje eu vou falar sobre a cura, né? A cura está dentro de nós. Então, quando a gente olha para a doença, quando a gente olha para uma dor, por mais simples que ela seja, né? Não é uma simples dor. É o nosso corpo falando que algo está errado em nós. Ou seja, algo precisa ser ajustado nas nossas emoções. Então, toda doença, ela tem uma mensagem. Toda doença, ela diz qual parte do corpo que eu preciso estar olhando. E toda a parte do corpo, ela tem uma mensagem de qual emoção eu estou tendo para aquela parte do corpo adoecer. É igual, por exemplo, o teu corpo físico, né? Para cada parte tem um especialista. É igual ao nosso corpo emocional. Cada doença que eu tenho está relacionado, ou seja, tem uma mensagem dizendo o que é que eu preciso curar em mim emocionalmente. Então não tem como nós tratarmos a doença separada do doente. E o doente não é só físico. Então, se fosse só físico, você ia lá, tomava um remédio e era certeza que você curava aquela doença. E nós sabemos que não é assim. Por quê? Porque o doente não é só físico. O doente também tem o seu corpo emocional. E esse corpo emocional que normalmente adoece o corpo físico. Então, a gente pode dizer que o nosso corpo físico é a tela onde se projetam as emoções. Então, inconscientemente, ele relaciona a função de um determinado órgão com uma emoção equivalente àquele órgão. Então, normalmente, aquilo que a gente chama de dores da alma, né, que são as nossas doenças, elas são causadas pelas emoções que se manifestam no corpo para serem o quê? Transmutada. Então, se você for ver na medicina germânica, né, sempre que a doença está manifestada, ali já é um processo de cura, se eu entender qual é a emoção que está causando aquela dor. Por exemplo, você está com dor de garganta. Tá, é físico, tá doendo a garganta. Mas qual é a emoção que eu tô tendo? O que está acontecendo? O que eu não tô conseguindo falar? O que eu estou engolindo? Qual é o sentimento que tem por trás desta dor de garganta? Quando eu identifico o sentimento, a dor vai embora muito mais rápido. Porque nós, tanto eu quanto você, nós temos pensamentos, sentimentos e emoção. Então, essa pessoa, o corpo que adoeceu, ele adoeceu em virtude dos pensamentos, dos sentimentos, da emoção. Então, a minha doença, sempre eu tenho que olhar o conjunto. Quais são os pensamentos, os sentimentos e as emoções que estão por trás desta doença. Então, a gente pode, e hoje já se afirma muito forte, que as doenças, que a infelicidade tem causa na culpa, na raiva, na mágoa, na tristeza, e que a maioria das doenças e infelicidades é uma forma de autopunição. É uma forma de eu punir alguma coisa que não está legal na minha vida. Então, tudo começa, queira ou não, com a falta de habilidade e controle do meu fluxo de pensamentos. Então, nós temos um turbilhão de pensamentos que são acelerados, que são automáticos, e que eu simplesmente tenho esses pensamentos aí, e eles vão criando sentimentos e emoções tóxicas, provocando doenças que se instalam no meu corpo. Então, quando a gente olha para o nosso corpo, para o nosso comportamento, para as nossas doenças, não importa, para o nosso todo, a gente começa a perceber, né, que o grande vilão nosso é o que a gente chama de estresse. Né? Isso a ciência já comprova, que o nosso grande vilão é o estresse. E o estresse, ele pode ser físico, decorrente de acidentes, lesões, quedas, traumas.
Ele pode ser químico, provocado por hormônios nos alimentos, níveis de açúcar do sangue, mas ele pode ser emocional, provocado por tragédias familiares, por perdas financeiras, por desemprego, por relacionamentos. Então, quando a gente começa a olhar por comportamentos que podem aumentar esse estresse emocional, nós vamos encontrar os problemas familiares, a gente vai encontrar falta de dinheiro, nós vamos encontrar problema com prosperidade de empresa, o nosso trabalho não vai para frente, ou nós vamos encontrar dificuldade nos relacionamentos conjugais, relacionamentos com parentes, com amigos, ou a pessoa ela não aceita o seu corpo, ela tem uma baixa autoestima. Ou também a pessoa tem muita raiva, muito medo, muita insegurança, ela tem dificuldade de engolir a vida, então ela não aceita, ela tem intolerância, ela tem falta de perdão, ela se vitimiza. Então tudo isso vai adoecendo o meu corpo. E Eckhart Tolle, lá no livro Despertar de uma Nova Consciência, ele fala sobre o corpo de dor. Né? E lá ele explica o que é um corpo de dor. Quase todos os pensamentos costumam ser involuntários, automáticos e repetitivos. Então, se eu estou alimentando a raiva dentro de mim, o que acontece? Cada vez eu tenho mais pensamentos de raiva e aquilo vai ficando repetitivo em mim. Então, Eckhart Tolle fala que as pessoas não pensam, porque pensar requer escolhas. Então, o pensamento acontece nas pessoas. A maioria dos seus pensamentos são automáticos. Eles são consequências do teu condicionamento mental. Então, muitas vezes você está imerso em pensamentos e nem percebe a existência daquele pensamento. Então, aquela voz que você tem na tua cabeça, sabe? É essa voz que está perguntando que voz. Ela tem vida própria. E muitos de nós, a maioria de nós, estamos à mercê dela. Então nós somos como se fossem possuídos pelo pensamento. Então não é você que pensa, é a tua mente que pensa. Como é o teu organismo que faz a digestão, não é você. Então, quanto mais você se identifica com o pensamento, quanto mais involuntário ele é, mais repetitivo, mais compulsivo ele fica, e mais alienado você fica a ele. Por quê? Porque nós não paramos para pensar. Você acredita que é esse pensamento que você está tendo, mas você não é esse pensamento. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não penso. Quem pensa é a mente. E o pensamento está acontecendo em mim. Então você pode dizer, mas espera aí, como é que eu me liberto disso? Como que eu me liberto deste corpo de dor, desse tipo de pensamento? Entendendo que eu não sou o pensamento. A ideia que você tem, sabe, sobre você, você tem uma ideia sobre você. E essa ideia, muitas vezes, é sobre aquilo que eu estou pensando. E isso não é verdade, isso é o meu falso eu. É a voz que eu tenho na minha cabeça. Então, se você quer entender o que adoece você, é essa voz que você tem na tua cabeça e que muitas pessoas chamam de diálogo interno. E essa voz que é automática, que é involuntária, sabe? Mas que infelizmente 90% dela não tem importância nenhuma. Então eu preciso entender que a minha emoção, ela nasce dessa voz que eu tenho na minha cabeça. Então, por exemplo, se eu tenho mágoa, a pessoa me magoou, eu fico ali remoendo esse pensamento o tempo todo, e eu tenho emoções no meu corpo, quer dizer, eu conto aquela história de que a pessoa me magoou, a pessoa me feriu, a pessoa me puxou o tapete, e eu vou remoendo, o meu corpo vai reagindo, e eu vou criando uma emoção. Então, a emoção é a reação do corpo à mente. Então você imagina 30 anos de emoção negativa alojada no teu corpo físico. Isso é o que Eckhart Tolle chama de corpo de dor. Então todas as emoções positivas ou negativas
são criados por você. Por esse pensamento que está aí na tua cabeça o tempo todo. Ai, fulano me tira do sério. Ninguém te tira do sério. É você que cria essa emoção de tirar do sério. Ninguém te irrita. É você que se irrita com os outros. Ninguém faz nada para você. É você que faz. Então, nós somos viciados nesses pensamentos. Aí você pode dizer assim, mas, meu Deus, como é que eu faço para sair disso? Comece a pensar. Comece a escolher o que pensar. Comece a escolher os teus pensamentos. Comece a assistir para ver o que você está pensando. Porque se eu estou viciada naquele pensamento, eu vou estar viciada na emoção que eu tenho. E é isso que vai me adoecer. Porque o pensamento é a força criadora. Então, o sofrimento que eu tenho é criado pelas histórias que eu conto a partir desses pensamentos que eu tenho. Então, eu preciso, como é que eu curo tudo isso? Mudando os meus pensamentos. Como que eu me curo? Mudando os meus pensamentos. Assistindo o que eu estou pensando. Colocando mais gratidão no meu dia a dia. Entendendo que aquilo que eu estou pensando não vai produzir saúde na minha vida. Se eu estou me fazendo de vítima porque eu acho que alguém fez isso, fez aquilo outro comigo, eu não vou conseguir sair do corpo doente para um corpo saudável. Aí você pode dizer assim, Ione, mas e as crianças? Né? Porque a gente começa, peraí, mas e aquela criança que está com 1 ano com leucemia? E aquela criança que está com bronquite? Criança até 7 anos tem uma relação forte com a mãe. E dos 7 aos 14 com o pai. Ou pode vir do sistema também, gente, porque tem muito isso. Por exemplo, eu já atendi muitas constelações de diabéticos, por exemplo. A maioria era a repetição de padrão daquele sistema familiar. Então, o corpo de dor, ele pode trazer, né, os meus pensamentos, mas isso também pode ser lealdade ao meu sistema familiar. Eu, para ser leal, para pertencer, eu fico igual à minha família. Então, se você for ver, eles têm as mesmas reclamações, o mesmo jeito de pensar. Eu já atendi mulheres que todas as irmãs, a mãe, tias, tinham câncer de mama. Mas se você começar a conversar com elas, uma está sendo leal à outra. Ao quê? A esse padrão mental. A esses pensamentos repetitivos. As mesmas pensam da mesma forma, têm o mesmo jeito de dialogar, tudo isso porque elas querem ser iguais para pertencer. Então, de qualquer forma, mesmo que seja do teu sistema familiar, é causado pelos teus pensamentos. Eu tenho um modelo mental igual àquela pessoa que eu estou representando no sistema. É óbvio, né, gente, que o que difere e por que a constelação entra muito forte nessa questão da saúde? Porque às vezes isso é inconsciente. Eu não consigo perceber. Eu não consigo entender. Então, eu consigo ver muito forte dentro do câncer, sabe? Eu constelei muito câncer já, muita questão de câncer na minha vida. E eu começo a perceber, por exemplo, você pega o estômago, né? Doenças ou câncer de estômago. A pessoa não digere, ela não consegue digerir, ela tá com aquilo entalado. Então o estômago é de uma maneira muito forte, essa questão da não digestão. Eu não estou digerindo, eu não consigo engolir de alguma forma isso. Então, sempre o pensamento, ele vem muito forte. Câncer de mama.
A mama, ela tem muito essa questão, eu não consegui nutrir, eu não dei conta de nutrir, eu não dei conta, sabe? Então tem muito essa questão de eu não dar conta de nutrir, né? Pulmão é muitas emoções e pensamentos de tristeza, de tristeza. Útero é muita decepção ali no relacionamento amoroso ou com o pai. E assim a gente vai encontrando. Se a gente for ver, por exemplo, a coluna vertebral. A coluna vertebral. Ali na coluna, ela foi feita para quê? Para carregar o teu corpo, não as dores do mundo. Então, muitas pessoas carregam na coluna as dores do mundo. Se você for separar a coluna, a parte superior, né, é quando a pessoa tem muito aqui, ó, sabe, muita dor aqui, sabe? Ela não se sente apoiada emocionalmente. Ela não está se sentindo amada, essa pessoa, então ela tem muita dor nessa parte do corpo. Ou no meio das costas, ali é culpa. Ali ela está muito presa às coisas do passado, sabe? Ela está muito presa às raízes, às coisas da família, tudo isso. E a parte inferior é medo por causa do dinheiro, do financeiro, sabe? Então, na lombar ali tem muito a ver com medo de dinheiro. Se você for ver, por exemplo, a ansiedade, é uma coisa que tem muita ansiedade. Né? O que é a ansiedade? É esse pensamento repetitivo de eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei, sabe? É sempre o fora, ou seja, eu não sei se eu vou dar conta de fazer. Sistemicamente, isso reflete muito a procura pelo pai. Procura pelo pai, porque é a parte externa nossa. A mãe é a nossa parte interna. Então, se você for ver, ninguém nasce ansioso. A ansiedade nasce das cobranças. Se eu vou dar conta, ou seja, medo das cobranças da vida, medo de não dar tempo, né? Não consigo, não sei se eu vou dar conta de fazer, ou medo do confronto. Tudo isso deixa a pessoa extremamente ansiosa. Mas da onde vem? Do pensamento. Sempre vem do pensamento, sempre vem desse pensamento acelerado e desfreado. Quando ela para e começa, peraí, o que realmente eu estou pensando? Não, porque eu não vou dar conta, porque eu não vou conseguir, porque eu tenho que, sabe, isso deixa ansioso. Eu começo a perceber que aquele pensamento que está ali, esse meu diálogo interno, apenas é um pensamento compulsivo que eu tenho. Aquilo não é a realidade. E eu começo a escolher o que pensar. Você vai tranquilizando. Por que a meditação é tão boa? Porque a meditação faz você centrar aonde? Na respiração, no teu corpo. Apenas isso. Ela faz você centrar em você. Então a meditação, ela desacelera o seu pensamento. Por isso que ela te faz tão bem. A simples prática de respiração, por exemplo. Você respira. Onde é que está o meu pensamento? Na respiração. E eu começo a acalmar a minha mente. Uma outra coisa que muita gente passa, muita gente sofre, gente, é enxaqueca. Enxaqueca, dor de cabeça. É um processo de autodesvalorização. A enxaqueca vem de eu discordar de pessoas que estão acima de mim. Então eu começo a me desvalorizar. Por quê? Porque eu estou revoltada com quem, de alguma forma, é meu superior. E eu começo a sofrer com dor de cabeça. E aí eu vou processando aquilo e cada vez a dor aumenta. Cada vez a dor aumenta. A depressão. O que é a depressão? A depressão é um outro grande exemplo, que é a repetição de pensamentos, de golpes que você teve. Pode ser amor perdido, pode ser frustrações financeiras, pode ser traições, pode ser alguém que faleceu. Então você arrasta uma mágoa profunda de um fato que aconteceu. Mas esse fato aconteceu há 10 anos atrás. Mas há 10 anos você arrasta aquela mágoa. O que é arrastar a mágoa? Você não para de pensar. Todo dia você repete aquele pensamento. Todo dia você repete esse pensamento. Todo dia você repete.
Então, quando você começar a compreender que nós criamos o nosso destino, você começa a ficar saudável. O câncer, ninguém pega câncer. O câncer é criado pelo teu lado emocional. E é criado pelo quê? Por esse teu pensamento repetitivo. Normalmente o câncer ele nasce de uma inconformação. Eu estou inconformada de alguma coisa. Então ele é fabricado pela mente humana por razões que só o teu inconsciente conhece. É um jeito de você se punir. É um jeito de você punir alguém. Agora eu vou adoecer. Eu vou adoecer. É como se eu dissesse para a pessoa, tá vendo? Olha o que você fez comigo e agora eu tô adoecendo. Então, independente da doença que você tenha, independente, eu preciso entender que eu tenho o poder da cura. E o que nos cura? O que nos cura? As forças naturais que tem dentro de nós. Esses são os verdadeiros curadores da doença. Quando a gente adoece, nós deveríamos perguntar o que pode estar desequilibrando o meu estado natural de vigor. Então eu posso começar a olhar para mim, a perceber o que eu estou pensando, a perceber, né, o que eu estou sentindo, é começar a me perceber. Por que tantas pessoas se curam de doenças e doenças graves? Porque elas começam a perceber o que elas vêm pensando, o que elas vêm sentindo, né? O porquê que elas estão adoecendo, e elas começam a trabalhar internamente para si. Então elas começam a criar pensamentos e sentimentos diferentes dos das doenças. Só que às vezes elas só percebem quando adoece. Lembrando, a doença é uma mensagem que você recebe de que você tem pensamentos e sentimentos e emoções desequilibrados. Então, cada doença está relacionada a um tipo de emoção. Mas, você adoeceu. Você começou a ter problema no pulmão. O que eu venho sentindo ultimamente? Onde está a minha tristeza? Por quê? Eu estou comendo fígado. O fígado está relacionado à raiva. Do que eu tenho raiva? Por que eu estou tão insatisfeito? Por que eu estou tão revoltado? E você começa a fazer uma viagem internamente. E antes, ou junto com o remédio, com a alimentação, você vai curando os seus pensamentos. Porque eu não estou falando nesse vídeo que o médico não é importante sim. O remédio é importante sim. Mexer na alimentação é importantíssimo, mas junto com tudo isso, você tem que entender que tem pensamentos, tem sentimentos e tem emoções. E quanto mais você percebe isso rapidamente, mais rápido você se cura. Mais rápido você se cura. Então, quando você associa o teu poder de pensamento, de sentimento e de emoção ao teu tratamento físico, com certeza você vai curando todos os corpos. Porque o remédio vai curar o físico. Você já percebeu que você já tomou algum medicamento e você ficou bom, mas passou 2, 3 meses, você voltou a sentir a mesma coisa que você sentia? É sobre isso que eu estou falando. Então, você vai melhorando de alguma forma. Você vai melhorando de algum jeito. Então, sempre que aparecer uma mensagem de uma doença, busca o médico sim, tome o remédio sim, mas também faça uma autoanálise do teu corpo de dor. Qual é o pensamento? Qual é o sentimento? Quais são as emoções que estão adoecendo o meu corpo? Obrigada por estar comigo. Lembre-se aí de se inscrever no canal, de você ativar o sininho para que toda vez que eu poste vídeos novos, você possa estar compartilhando, assistindo e aproveitando todo o conteúdo.